Olá amigos, olá irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso momento de esperança. O tema da nossa reflexão é Perdidos dentro da Igreja. O texto bíblico para a leitura está na carta de Filipenses, no capítulo 3. Vamos ler o verso 18 e o verso 19. Pois, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Meus amigos, essas palavras do apóstolo São Paulo nos faz lembrar da parábola que Jesus contou aos seus discípulos, a parábola do trigo e o joio. Essa parábola está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, do verso 24 ao 30. Jesus explicou essa parábola dizendo que o campo onde o trigo e o joio foram semeados representa o mundo. O semeador do trigo é o Senhor Jesus e o semeador do joio é o inimigo. O trigo e o joio, meus irmãos, representam as pessoas que fazem parte da igreja. O trigo representa as pessoas que são fiéis a Deus. E o joio representa as pessoas que são infiéis a Deus. Agora eu quero que vocês observem, quando nós comparamos a parábola que Jesus contou do trigo e o joio, quando comparamos com as palavras do apóstolo Paulo, nós percebemos que, para o apóstolo Paulo, o grupo de pessoas fiéis, que no caso representa o trigo, esse grupo são pessoas que amam a cruz de Cristo. São pessoas que são fiéis a Deus. Enquanto que as pessoas que são inimigas da cruz de Cristo, no entender de Paulo, está se tratando do joio. O joio que está na igreja, mas são pessoas que são inimigas da cruz de Cristo. E eu quero dizer para vocês, meus amigos e meus irmãos, que embora seja muito importante as pessoas frequentarem a igreja e até participarem nos cultos de adoração, embora as pessoas frequentem assiduamente a igreja, não basta apenas fazer parte da igreja. É necessário ser fiel a Deus. É necessário amar a cruz de Cristo, ou seja, seguir a Jesus, como Jesus pede para segui-lo. Jesus, quando fala da cruz, ele fala que nós temos que negar a nós mesmos, tomar a cruz e segui-lo. De acordo com o apóstolo Paulo, para nós recebermos as bênçãos de Deus, para recebermos a salvação, é necessário amar a cruz de Cristo. É necessário amar a Jesus, amar a sua palavra, obedecer a Jesus e guardar os seus mandamentos. Nós precisamos entender uma coisa nessas palavras do apóstolo Paulo. A intenção de Paulo não é apenas fazer uma crítica aos irmãos que são inimigos da cruz de Cristo, mas a intenção de Paulo, ao dizer isto, ele quer chamar a atenção dessas pessoas para uma mudança de vida. Porque se não mudar de vida, se não amar a cruz de Cristo, se não deixar de ser inimigo da cruz de Cristo,
a pessoa está seguindo o caminho da perdição, como ele diz. E essas pessoas que não amam a cruz de Cristo são pessoas que vivem pensando somente nas coisas materiais, se preocupam com a vida terrena e não se preocupam com a vida eterna. Outro fato que chama a nossa atenção nas palavras de Paulo é que ele diz essas palavras com lágrimas nos olhos. Ou seja, o apóstolo Paulo se emociona, fica comovido ao perceber que na igreja existem pessoas que são inimigas da cruz de Cristo. Por isso, meus amigos e meus irmãos, eu digo que não basta apenas gostarmos de estar na igreja, não basta apenas frequentarmos a igreja, mas é necessário obedecermos a Deus, é necessário sermos transformados à semelhança do caráter de Jesus. Ao contar a parábola do trigo e do joio, Jesus quis nos ensinar que as pessoas que fazem a vontade de Deus são as pessoas que honram a Deus, são as pessoas que glorificam a Deus através da vida. Enquanto que as pessoas que são representadas pelo joio são pessoas infiéis. Essas pessoas não vivem para a glória de Deus, vivem para a sua própria glória e a sua própria perdição. E ao concluir essa reflexão sobre as palavras do apóstolo Paulo, o apelo que faço a você, meu amigo e minha amiga, é para que você entregue a sua vida a Jesus, ame a cruz de Cristo e se prepare para a bendita volta de Jesus. No entender de Paulo, as pessoas que amam a cruz de Cristo são as pessoas que aguardam a bendita volta de Jesus, enquanto que as pessoas que são inimigas da cruz de Cristo são pessoas que não estão se preparando para a volta de Jesus, não estão se preparando para subir com Jesus ao céu quando Ele vier buscar a sua igreja. Por isso eu peço a você, meu amigo e minha amiga, que olhe para a cruz de Cristo. Quando olhamos para a cruz de Cristo, nós vemos Jesus crucificado nela. E Ele morreu dando a sua vida, provando o seu amor por nós. Jesus morreu no meu e no seu lugar. Por isso que aqueles que amam a cruz de Cristo são as pessoas que se entregam a Jesus e seguem a Jesus, se preparando para o encontro com Ele, quando Ele vier agora pela segunda vez buscar os seus filhos que lhe são fiéis. E eu te convido para orarmos a Deus. Onde você está aí, me acompanhe nesta oração. Se você puder, feche os olhos. Amado Deus, querido Pai Celestial, agradecemos, Senhor, pela vida, agradecemos pelos cuidados, agradecemos porque o Senhor nos amou tanto, nos ama tanto, que enviou o seu Filho, Jesus, para morrer numa cruz no nosso lugar. Pai querido, nos ajude a compreendermos esse grande amor que o Senhor tem por nós, que levou o Senhor a entregar Jesus para morrer na cruz do Calvário para a nossa salvação. E de acordo com o que nós lemos aqui do apóstolo Paulo, no entender dele, se nós formos inimigos da cruz de Cristo, nós estaremos caminhando para a perdição. Por isso, ó Deus, dá-nos o Espírito Santo para mudar o rumo da nossa vida, para nos transformar, para nos preparar para o encontro com Jesus nos ares, quando Ele vier buscar a sua igreja, aqueles que são fiéis, aqueles que amam a bendita cruz de Cristo. Por favor, aceita a nossa entrega ao nosso coração. Abençoa os irmãos, abençoa os amigos e atenda todos os pedidos, Senhor, que as pessoas estão fazendo em nosso canal. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.